Eu olhei para o buquê de orquídeas brancas que a Isabela acabava de tirar da caixa e colocar no centro da mesa. Não na minha frente, na frente do meu marido. Para você, Eduardo, pelo homem mais dedicado que eu já conheci. Ela disse isso com aquela voz mansa que eu já tinha aprendido a reconhecer, a voz de quem escolhe cada palavra com cuidado, porque sabe exatamente o efeito que elas causam. As orquídeas eram de uma floricultura fina dos jardins, o tipo que cobra R$ 300 por arranjo sem piscar. Eu sei porque comprei flores lá uma vez para a formatura da minha filha. Tudo isso aconteceu na minha própria casa, na minha mesa, no dia da festa que eu organizei para celebrar os 20 anos do meu escritório de contabilidade. Meu marido pegou o buquê com um sorriso que não aparecia no rosto dele quando ele chegava em casa à noite. Respirei fundo. Contei até 6. Sorri. Que delicado, Isabela. Que coincidência, eu também preparei um presente especial para o Eduardo hoje. Deixa eu buscar. Mas antes de chegar até aquele momento, você precisa entender como eu cheguei até ali. Meu nome é Flávia, tenho 42 anos. Sou contadora, tenho meu próprio escritório de contabilidade e consultoria fiscal há 20 anos, o mesmo que estava comemorando naquela noite. 12 funcionários, carteira de clientes que levei 2 décadas para construir, reputação no mercado que não se compra. Comecei sozinha, num quartinho alugado no centro da cidade, com uma impressora usada e um cartão de visita que eu mesmo fiz no computador de casa. Não herdei nada de ninguém, não pedi favor para ninguém. Construí com as próprias mãos uma declaração de imposto de renda de cada vez. Me casei com Eduardo há 15 anos porque eu o amava. Não porque precisava de alguém para pagar minhas contas. Essa distinção vai ser importante mais tarde. Ele é administrador, trabalha como diretor comercial numa empresa de logística. Viaja bastante, tem agenda cheia, ganha bem. A gente sempre foi um casal de iguais, pelo menos era o que eu acreditava. Dividíamos as responsabilidades da casa, as despesas, as decisões sobre os filhos. Temos 2 filhas, a Mariana, 17 anos, e a Beatriz, 12. São o centro de tudo. A Isabela entrou na vida do Eduardo há 1 ano e 8 meses. Ela é analista de marketing na empresa onde ele trabalha, tem 31 anos, é solteira e, como fui descobrindo aos poucos, não tem o menor respeito por limites que ela não escolheu colocar. No começo, o nome dela aparecia em conversas normais de marido que conta o dia de trabalho. A Isabela apresentou uma campanha incrível hoje. A Isabela tem uma criatividade fora do comum. Você ia gostar dela, Flávia. Ela é muito inteligente. Eu ouvia, concordava, seguia em frente. Não sou do tipo que cria problema onde não vejo problema. Pelo menos era quem eu era antes. Mas as coisas foram mudando. Lentamente, como muda a maré, sem que você consiga apontar o exato momento em que a água subiu. O celular que ficava em cima da cama à noite passou a ficar embaixo do travesseiro. As mensagens que ele respondia rindo para a tela, mas não mostrava para mim. As ligações atendidas no quintal com a voz baixa. Às vezes que ele chegava de viagem de negócios diferente, mais animado do que o cansaço de um voo de 3 horas justificaria. Há 11 meses, numa quarta-feira de manhã, ele foi tomar banho e esqueceu o celular na bancada da cozinha. Não abri, não mexi, mas vi a notificação acender com uma mensagem e vi o nome dela, e vi as primeiras palavras que apareceram antes da tela escurecer. Sonhei com você essa noite. Acorda logo que eu preciso te. A tela apagou. Fiquei parada com a xícara de café na mão por talvez 2 minutos inteiros. Quando ele voltou, perguntei com uma calma que não sabia que tinha. Eduardo, o que está acontecendo entre você e a Isabela? Ele parou. Só por 1 segundo, mas parou. Que pergunta é essa, Flávia? Uma pergunta direta. Merece uma resposta direta. Ela trabalha comigo. A gente se fala porque somos colegas. Você está criando história. Vi a mensagem dela na tela. Você leu minha mensagem? Não li. Vi aparecer na notificação. Tinha o suficiente. Ele suspirou com aquele ar de quem está tendo paciência com alguém que está sendo difícil. Flávia, a Isabela é expansiva. É do tipo que manda mensagem fora do horário. Não é só para mim. Ela é assim com todo mundo do time. Você está vendo coisa onde não tem nada porque está estressada com esse aniversário do escritório. Você precisa descansar. Eu preciso descansar.
É o que estou dizendo. Naquela noite dormimos no mesmo quarto, na mesma cama, e foi a primeira noite em 15 anos que senti que estava dormindo do lado de um estranho. Conheço o nome do que aconteceu comigo naquele momento. Tenho uma amiga, a Priscila, que passou por coisa parecida no casamento dela anos atrás, e me contou cada detalhe do processo. A pessoa não nega apenas o que fez. Ela faz você duvidar da sua capacidade de perceber o que está diante dos seus olhos. Gaslighting. Palavra feia para uma coisa ainda mais feia. Eu não sou idiota. Tenho 42 anos, abri minha empresa aos 22, naveguei crise econômica, mudança de legislação fiscal, pandemia, sei analisar informação, sei identificar padrão, sei quando os números não batem. E ali, os números não estavam batendo. Então tomei uma decisão. Marquei uma consulta com uma advogada especializada em direito de família. Num escritório do outro lado da cidade, num horário em que Eduardo achava que eu estava com cliente. Levei os documentos que tinha, expliquei a situação com clareza, pedi orientação, ela me ouviu com atenção. Depois disse: "Você tem uma posição bastante sólida. A maior parte do patrimônio está vinculada à sua atividade profissional. O que eu preciso saber é: você quer dissolução ou quer tentar reconstrução?" "Ainda não sei", respondi com honestidade. "Mas quero estar preparada para o primeiro caso." "Isso é inteligência", ela disse. "Não é desistência." Começamos a preparar a documentação. Inventário dos bens, separação de contas, proposta de guarda. Eu trabalhava nisso durante o almoço, no escritório, com a porta fechada, como se fosse qualquer outro processo. E em certa medida era. Só que o cliente era eu. Em casa, continuei sendo a mesma Flávia de sempre. Preparei jantar. Fui às reuniões de pais na escola da Beatriz. Levei a Mariana para o cursinho. Assisti jogo com Eduardo no sábado à noite. Fingi bem porque sou organizada por natureza e porque sabia que qualquer sinal de que algo havia mudado poderia precipitar uma conversa para a qual eu ainda não estava pronta. A Priscila foi a única que soube. Liguei para ela uma semana depois da conversa com a advogada, contei tudo. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Você está sendo mais corajosa do que parece, Flávia. Coragem não é sempre grito, às vezes é silêncio com propósito." Os meses foram passando, os sinais continuaram. Eduardo cada vez mais ausente mesmo quando estava presente. As viagens de trabalho que multiplicaram. Os finais de semana que ele precisava resolver uma coisa urgente no escritório, só 2 horas, acabava voltando à noite. A Mariana, que já tem 17 anos e não é tola, me perguntou uma vez enquanto lavávamos a louça juntas: "Mãe, tudo bem entre você e o pai?" "Por que você pergunta?" "Porque ele parece estar em outro lugar mesmo quando está aqui." Não respondi na hora, mas aquela frase ficou comigo por semanas. Numa quinta-feira de tarde, 3 meses antes da festa, ele mencionou enquanto verificava os e-mails: "Flávia, eu ia te falar. Convidei a Isabela para a comemoração do escritório. Ela é muito criativa, pode ter ideias boas sobre a decoração e seria estranho não chamar já que a gente trabalha junto há quase 2 anos." Contei até 6. Respondi sem tirar os olhos do relatório que estava revisando. "Sem problema. Quanto mais gente, melhor para comemorar." Ele pareceu surpreso com minha tranquilidade. Provavelmente esperava resistência. Quando não veio, interpretou como sinal de que eu havia superado o que ele chamava de ciúme sem fundamento. No dia anterior à festa, busquei na gaveta do escritório o envelope bege que eu tinha deixado guardado há 4 meses. Verifiquei os documentos mais uma vez, página por página, com a mesma atenção que dou a qualquer contrato importante. Estava tudo em ordem. Coloquei o envelope de volta, fechei a gaveta. Na manhã da festa, acordei às 6. Organizei os últimos detalhes com o buffet que tinha contratado, arrumei a casa, coloquei meu vestido bordô que comprei para mim no mês passado sem nenhuma ocasião específica, fiz o cabelo, me olhei no espelho por um momento. 42 anos. 20 anos de empresa, uma vida que construí. Estava pronta. Os convidados começaram a chegar às 7h30. Clientes antigos, parceiros de negócios, amigos próximos, minha irmã Renata com o marido, minha sogra Dona Aparecida, funcionários do escritório. A casa estava cheia de gente que faz parte da minha história real. Às 8h05,
A campainha tocou. Eduardo foi atender. Isabela entrou usando um conjunto de calça e blazer bege que era bonito demais para um evento de trabalho de alguém que mal conhecia a anfitriã. Cabelo arrumado, batom vermelho, salto alto. Ela veio até mim antes mesmo de cumprimentar qualquer outra pessoa. Flávia, finalmente te conheço pessoalmente. O Eduardo fala tanto de você. Me deu 2 beijos como se fôssemos amigas de infância. Eu sei, respondi, sorrindo. Ele também fala muito de você. Ela piscou uma vez rápido. Uma hesitação pequena, quase imperceptível. Mas eu vi. Durante o jantar, ela ficou do lado esquerdo de Eduardo. Naturalmente, como se aquele fosse seu lugar. Conduziu conversas, contou histórias do trabalho deles com aquela familiaridade que vai além do profissional, usou o nome dele com uma leveza que não era casual. Minha irmã Renata, sentada do meu outro lado, me deu um leve toque no joelho por baixo da mesa. Priscila, do outro lado da mesa, me olhava com a calma de quem sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Depois da sobremesa, quando as conversas estavam mais relaxadas e o champanhe havia rodado 2 vezes, foi aí que aconteceu. Isabela se levantou com um sorriso largo, foi até a bolsa grande que tinha deixado perto da entrada e voltou segurando uma caixa comprida. Com licença, todo mundo, a voz dela projetada, segura, de quem está acostumada a fazer apresentação. Eu sei que a celebração é da Flávia, e parabéns de verdade pelos 20 anos, que conquista linda. Pausou. Mas eu também trouxe um mimo para o Eduardo, porque ao longo desses quase 2 anos, ele foi muito mais do que um chefe para mim. Foi um mentor, um parceiro de verdade. Colocou na frente do meu marido um buquê de orquídeas brancas dentro de uma caixa com logo de floricultura cara. Para você, Eduardo, pelo homem mais dedicado que eu já conheci. O silêncio que desceu naquela sala não foi o tipo que acontece por acidente. Minha sogra, Dona Aparecida, olhou para as flores. Minha irmã ficou absolutamente imóvel. 2 clientes antigos trocaram um olhar rápido. Os funcionários do escritório olharam para mim. Eduardo pegou o buquê. Leu o cartão. Sorriu para ela com aquele sorriso. E eu disse, com a voz mais calma que já usei na vida: que delicado, Isabela. Que coincidência. Eu também preparei um presente especial para o Eduardo hoje. Deixa eu buscar. Me levantei sem pressa. Atravessei a sala, fui ao escritório, abri a gaveta, peguei o envelope bege, voltei, coloquei na frente do meu marido. 23 pares de olhos me olhavam. Abre, Eduardo. Preparei com muito cuidado. Ele me olhou com uma expressão que misturava confusão e um pressentimento que ainda não tinha se formado completamente. Pegou o envelope. Abriu, tirou os documentos, leu o cabeçalho. A expressão no rosto dele mudou de uma forma que eu vou lembrar pelo resto da vida. Flávia, o que é isso? Não foi pergunta. Foi uma constatação dita em voz alta. Proposta de divórcio. Respondi, me sentando de volta com a mesma calma. Meu presente especial para você. Já que a Isabela veio aqui hoje te dizer que você é tão especial para ela, pensei que você merecia ser livre para corresponder esse sentimento sem precisar me faltar com respeito. Isabela ficou parada com a mão ainda na cadeira onde tinha acabado de se sentar. Você está brincando, Eduardo disse, a voz baixa. Lê a página 3, eu disse. É a proposta de divisão de patrimônio. Fiz com cuidado. O escritório fica comigo integralmente. Está registrado só no meu nome desde a fundação e foi construído exclusivamente com minha renda. O apartamento a gente divide conforme a proporção das entradas, que minha advogada documentou. Você fica com o carro que é seu. Guarda compartilhada das meninas, semanas alternadas. Achei bastante razoável. Isso não vai acontecer. Ele deixou os papéis na mesa. A gente não vai discutir isso aqui na frente de todo mundo. Eu entendo que não seja confortável, disse, mas você trouxe essa mulher para a minha festa, para a minha casa, e ela trouxe flores para você na minha mesa. O desconforto não começou comigo hoje. Dona Aparecida, minha sogra, que estava sentada 3 cadeiras de distância, fez uma coisa que eu não esperava. Ela se virou para o filho. Eduardo, olha para mim. Ela olhou. O que está acontecendo? Mãe, isso é um exagero da Flávia.
Não me chame de exagerada na minha própria mesa, eu disse. Sem raiva, sem drama, só com firmeza. Tenho 11 meses de paciência guardada aqui. 11 meses de ser chamada de insegura, de estressada, de alguém que cria problema do nada. Não sou nada disso. Sou uma mulher que percebeu o que estava acontecendo e decidiu se preparar em vez de chorar. Isabela pegou a bolsa. Acho melhor eu ir embora. Pode ir, disse minha irmã Renata com uma secura que me surpreendeu até a mim. Mas antes de ir, só quero que você entenda uma coisa. Você entrou na casa dessa mulher, na festa dela, e colocou flores para o marido dela na frente da família inteira. Não existe versão desse gesto que seja inocente. A gente nunca fez nada. Isabela. Minha voz saiu firme, direta, sem tom de confronto dramático. Apenas o tom de quem está dizendo uma verdade que não precisa de ornamento. Não tenho raiva de você. Honestamente. Você é jovem, você se envolveu com um homem casado que provavelmente não foi transparente sobre o que tinha em casa. Mas você sabia que ele era casado. Você sabia que eu existia e escolheu seguir em frente de qualquer jeito. Isso diz mais sobre o caráter de cada um do que qualquer outra coisa. Ela não respondeu. Pegou a caixa das orquídeas, que ainda estava na mesa, e foi embora sem se despedir de mais ninguém. Eduardo ficou com os papéis na mão, olhando para a mesa. Flávia, por favor, vamos conversar quando as pessoas forem embora. A gente pode resolver isso. Não tenho que resolver, eu disse. Tenho que encerrar. Eu não quero me divorciar. Eu sei. Olhei para ele. Mas eu quero. E eu me preparei para isso. Você tem 30 dias para assinar. Depois disso, minha advogada entra com o processo formalmente e as coisas ficam mais complexas para você. É uma escolha. Minha irmã colocou a mão no meu ombro. Priscila levantou o copo de champanhe discretamente na minha direção sem dizer nada. Um dos meus clientes mais antigos, o seu Geraldo, que me conhece há 18 anos e sabe o que custou cada ano do meu escritório, veio até mim antes de sair e disse apenas: "Você agiu certo, Flávia." Fez isso com classe. Os convidados foram saindo aos poucos, cada um com um abraço, um aperto de mão, um olhar que comunicava mais do que palavras. Dona Aparecida foi a penúltima a sair. Ficou na minha frente por um momento, com aquele jeito dela de medir as palavras. "Eu não vou fingir que não estou envergonhada pelo que meu filho fez", ela disse. "Criei esse menino para ser homem de verdade. Não sei onde errei." "Não errou", respondi. "As escolhas adultas são responsabilidade de quem as faz." Ela me abraçou com força. "Você é mais forte do que parece, minha filha." E sempre foi. Quando a casa ficou vazia, Eduardo ainda estava sentado à mesa com os documentos na frente. "Onde eu durmo hoje?" "Não sei." "Hotel, casa da sua mãe." Parei. Não é mais minha responsabilidade cuidar da sua logística. "As meninas estão na casa da sua mãe essa semana." Ele levantou. "Elas vão saber. Elas vão saber o necessário na hora certa, da forma mais gentil que eu conseguir. Essa parte é comigo. Flávia." "Eduardo." A voz saiu cansada. Não brava. Só honesta e cansada. "Você não apenas se distanciou. Você me fez questionar a minha percepção por meses. Me fez sentir que eu estava inventando problemas, que era insegura, que estava exagerando. Sou contadora há 20 anos, analiso dado, identifico inconsistência, reconheço quando algo não fecha. Fiz isso no meu casamento e você me disse que eu estava errada. Isso não tem conserto com terapia de casal. Tem conserto com honestidade, e você escolheu não ser honesto quando ainda fazia diferença." Ele ficou olhando para mim por um longo tempo. "Eu te amo, Flávia. Talvez você ame a versão de mim que é conveniente, a que trabalha, ganha bem, organiza tudo, cria as filhas, mantém a casa funcionando e ainda sobra energia para sorrir quando você chega tarde." Pausei, mas a versão real de mim, que tem limites e que observa e que sente, essa você foi ignorando aos poucos até achar que ela tinha desaparecido. Não desapareceu, só ficou quieta enquanto se preparava. Ele pegou o casaco, as chaves, a mochila, na porta, antes de virar. "Eu vou querer conversar com as meninas. Elas são suas filhas tanto quanto minhas. Isso nunca muda. Só muda o endereço." A porta fechou.
Fiquei parada na sala por talvez 10 minutos. Olhei para a mesa cheia de copos ainda pela metade, as velas quase no fim, os restos da festa que tinha começado de um jeito e terminado de outro. Não chorei. Não naquela noite. Apaguei as velas uma por uma, juntei alguns pratos, liguei para minha mãe para avisar que iria buscar as meninas na manhã seguinte e fui dormir. Dormi 7 horas seguidas pela primeira vez em 11 meses. Na manhã seguinte, quando busquei as meninas na casa da minha mãe, sentei com elas no sofá e expliquei o que estava acontecendo da forma mais cuidadosa que consegui. A Mariana ouviu com uma seriedade de adulto que me fez o coração apertar. A Beatriz perguntou se era culpa dela. Nunca, respondi, puxando ela para perto. Isso não tem nada a ver com vocês. Às vezes os adultos mudam, e quando mudam demais, é melhor cada um seguir seu caminho. Mas vocês sempre vão ter mãe e pai. Só em casas diferentes. A Mariana ficou quieta por um momento. Depois disse: Mãe, você está bem de verdade ou está fingindo estar bem? Pensei antes de responder. Estou triste, disse com honestidade. Mas estou inteira, que é diferente. Ela assentiu como se aquilo fizesse todo o sentido do mundo. Eduardo levou 3 semanas para assinar os papéis. Não brigou, não acionou o advogado para contestar. Sabia que eu tinha documentação suficiente para tornar o processo extenso e desgastante, e escolheu não ir por esse caminho. Me ligou 2 vezes pedindo desculpa. Na segunda vez, eu atendi, ouvi até o final e disse que aceitava as desculpas sem que isso mudasse qualquer coisa na decisão. Desculpa não desfaz escolhas, apenas registra arrependimento. São coisas diferentes. Fiquei sabendo por uma colega em comum que ele e Isabela tentaram namorar depois que o divórcio foi formalizado. Durou pouco mais de 2 meses. Faz sentido para mim. Relacionamentos que começam na sombra de outro raramente sustentam o peso da realidade quando a sombra vai embora. A fantasia precisa de segredo para existir. Quando o segredo acaba, sobra só a pessoa real, com todos os defeitos que o segredo escondia. Hoje ele mora num apartamento alugado a 20 minutos daqui. As meninas vão para lá nas semanas delas. A Beatriz voltou do primeiro final de semana lá com um desenho que fez para mim uma casa com 2 janelas acesas e escrito as 2 casas da B. Colei na geladeira. A Mariana vai e volta com aquela adaptabilidade de adolescente que processa mais do que demonstra e de vez em quando me manda mensagem no meio do dia só para dizer que me ama. O escritório está indo muito bem, melhor do que nos últimos 3 anos, na verdade. Percebo agora o quanto uma parte da minha energia ia para carregar um peso que eu nem reconhecia como peso, porque estava tão acostumada com ele. Contratei uma nova consultora em novembro, fechamos 2 contratos grandes em fevereiro. A expansão que eu planejava há 2 anos e não conseguia dar andamento finalmente saiu do papel. A Priscila ainda me liga toda semana, me arrasta para jantar fora quando acha que estou ficando reclusa demais no trabalho. Você precisa de vida além do escritório, ela diz. Eu rio e digo que o escritório é minha vida. Ela diz que exatamente esse é o problema. A gente não chega a um acordo, mas a conversa em si já vale. Há 3 semanas, fui a um evento de networking de contabilidade, o tipo de evento chato e necessário que frequento há 20 anos. No intervalo, enquanto esperava o café, um homem se aproximou e comentou sobre uma palestra que tínhamos acabado de assistir. Se chamava Renato, 47 anos, advogado tributarista, divorciado há 2 anos, pai de um filho de 15. A gente conversou por 40 minutos, sem perceber que o próximo bloco de palestras tinha começado. Ele me convidou para tomar café da manhã no sábado. Tomamos café da manhã. O café virou almoço porque nenhum dos 2 quis parar de conversar. Ele é quieto de um jeito que não é timidez. É presença. Quando eu falo, ele ouve com atenção real, não aquela atenção de quem está só esperando a vez. Quando pergunta alguma coisa, quer saber a resposta de verdade. Não sei para onde isso vai. Não estou com pressa de saber. Estou aprendendo que há uma diferença entre estar aberta para alguma coisa e estar correndo atrás de alguma coisa. A segunda exaure. A primeira alimenta. O que eu sei é o seguinte. 20 anos atrás, abri um escritório sozinha com uma impressora usada e muita teimosia. Construí algo real, tijolo por tijolo, cliente por cliente, declaração por declaração.
Aprendi nesse processo que o que é sólido resiste. O que é feito sem fundação, não. Um casamento não é diferente de uma empresa nesse aspecto. Você pode ter tudo no papel: o apartamento, o carro, as fotos bonitas de viagem, mas se a fundação foi corroída por desrespeito, por mentira, por uma pessoa que prefere uma fantasia a uma parceria de verdade, eventualmente o peso do que foi construído desaba. Eu poderia ter ficado fingindo que a fundação estava intacta. Tem muita gente que fica, por medo, por dependência, por não saber como é do outro lado. Eu entendo esses motivos. Não estou aqui para julgar ninguém. Fiquei 11 meses me preparando antes de dar qualquer passo. Não foi impulso, foi decisão. E a decisão custou. Claro que custou. Custou a família que eu imaginei para as minhas filhas, a vida que planejei, os natais que seriam numa casa só. Custou noites difíceis e conversas pesadas, e aquele tipo de tristeza que não tem nome certo, que é a tristeza não de perder algo ruim, mas de reconhecer que algo que foi bom um dia se tornou irreparável. Mas não custou a minha dignidade. Não custou a minha clareza. Não custou a certeza de quem eu sou. Completei 42 anos, não com o casamento que planejei, não com a família debaixo do mesmo teto que imaginei. Completei com o escritório que construí, com 2 filhas incríveis que me olham como referência, com amigas que ficaram, com uma sogra que me abraçou com força antes de ir embora, e com a clareza de que uma mulher que sabe o que vale não negocia o mínimo, que é o respeito. O envelope bege estava na minha gaveta há 4 meses. Eu só precisava que a Isabela chegasse com as orquídeas brancas para ter certeza de que era hora de abrir a gaveta.